Olá, amados de Deus, que alegria é estar de novo com você em contato através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça Ele pode habitar em nós, em nosso coração. E você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela de sua TV. Nosso canal no YouTube é youtube.com/PIB Londrina 1 e no Facebook, facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com a sua participação em oração, em divulgação, e se puder também em colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, mais pessoas ouçam o Evangelho. Nós vamos ter uma paradinha e você fica conosco. Vamos rapidinho, um intervalo e já voltamos. Pois é, ler é uma coisa muito interessante. Tem gente que não gosta de ler. Tem muita gente que não sabe ler. Mas ler é importante. E quem gosta e sabe, a gente quer sempre indicar um livro, alguma literatura que lhe dê um pouco de ânimo. E nós temos hoje aqui este livro que eu considero uma obra fundamental, pelo menos para a minha vida espiritual tem sido O Andar que Agrada a Deus. Ele foi escrito por um inglês chamado Evan Hopkins. Esse moço nasceu na Nova Granada, antiga Colômbia hoje, né? Nova Granada, na região Colômbia, em 1837. Depois ele foi para Inglaterra, estudou lá, fez engenharia e quando ele foi fazer um curso de aperfeiçoamento, porque o pai dele também era engenheiro, se dedicava à mineralogia, ele foi fazer um aperfeiçoamento na Austrália e lá ele encontrou-se com um guarda florestal que pregou o Evangelho para ele. Ele é de formação anglicana, a religião anglicana, toda a sua formação, mas ele não conhecia o Evangelho. E aquele guarda pregou o Evangelho de Cristo para ele. E Evan Hopkins creu. Mas o interessante é que o guarda florestal tinha recebido Jesus no dia anterior. Então foi assim um fruto de uma vida nova. E este homem se tornou um grande avivalista. E o livro é uma preciosidade. Ele vai tratar exatamente do andar que agrada a Deus. Aqui nessa capa eu sugeri que fosse colocado e até o retratinho do meu neto, com os dois priminhos dele. E aqui você repara, o andar que agrada a Deus é um andar de criança, de confiança, é um andar que tem intimidade, é a novidade da vida. A palavra de Deus diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele, isto é, com Cristo, na morte,
através da inclusão na morte dele, o batismo na morte dele, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E ele vai tratar de alguns temas fundamentais nessa novidade de vida. O que significa a fé, como nós podemos andar nas manifestações de Deus, como nós podemos gozar de paz com Deus. A abundância da paz é Cristo vivendo em nós, servir a Deus, a vida no crescimento de frutos espirituais. Então é um livro relativamente pequeno, mas suficientemente grande para lhe dar uma substância espiritual baseada neste Evangelho da Graça. O Andar que Agrada a Deus é a nossa apresentação hoje aqui. Eu espero que você adquira este livro e não só leia, mas medite. Eu tenho alguns amigos que têm usado esse livro até mesmo como livro de cabeceira. Ele é tão bom e tão precioso que dá o gosto de querer ver outras vezes mais e repetir, porque nós não aprendemos assim uma leitura rápida. Nós temos que ruminar e meditar. Fica aqui a nossa apresentação e eu espero que você receba esta apresentação como algo de valor. Um abração para você. Hoje nós vamos tratar aqui sobre salvos 100% pela graça. Muitos acreditam que a graça de Deus, que graça é Deus fazendo uma parte e o ser humano a outra. Que Deus pode até fazer a maioria, mas a pessoa caída tem que fazer a sua parte. Essa é a opinião de muitos. Tem muita gente que acha que Deus faz uma parte e nós fazemos a outra. Contudo, a definição de graça que mais fala ao meu coração é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. É Deus 100%. Se a graça for 100% do agir de Deus, então 100% da nossa reação será 100% pela graça. Não é que eu não reaja, eu reajo sim. Porém, quando reajo movido 100% pela graça. A Bíblia vai nos mostrar que Deus realiza em nós tanto o querer como o efetuar. É isto que o apóstolo Paulo vai nos dizer
em Filipenses 2:12. Ele disse: quando eu estava aí, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, e é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Isto aqui é um texto em que ele está falando com os crentes de Filipos. E ele mostra como isto é possível, pois ele diz assim, no versículo 13, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Por trás do nosso agir está a motivação da graça de Deus. A questão é, se eu antes não buscava Deus e agora o busco, se eu não o queria e agora o quero, o que me fez mudar de opinião? Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. E como é que eu, que antes não buscava, agora estou buscando? Existe aí um agir da graça no meu coração. Se a minha vontade não o desejava, por que agora deseja? Por quê? Eis a questão. Como é que um morto espiritual pode ter vida espiritual? Como é que uma pessoa que está morta fisicamente pode reagir fisicamente a um estímulo físico? Tem condições, a não ser que haja um milagre da restituição da vida. Qual é a vontade do feto na sua formação? Qual é a parte de um morto na sua ressurreição? O feto não se gera, ele é gerado. E ele não nasce, ele é nascido. E um morto, para voltar, ele tem que ser ressuscitado. A criança é gerada, é gestada, sem a menor expressão do seu querer. E as pessoas que Jesus ressuscitou não tiveram qualquer contribuição nisso. Eles foram ressuscitados. E nós também, do ponto de vista espiritual, temos que ser primeiro regenerados, para depois reagirmos de modo espiritual. O novo nascimento não é uma resposta humana ao propósito divino, mas é um milagre da graça na vivificação de um morto espiritual. Ele precisa primeiro ser vivificado. Antes de qualquer resposta de uma pessoa, de um escolhido ao chamado divino, ele precisa ser vivificado pelo poder da palavra de Deus. É preciso que nós tenhamos isto em mente, que nós não podemos reagir espiritualmente sem sermos vivificados espiritualmente. Nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra de Deus mostra exatamente isso. Sabemos que a proclamação do Evangelho ela é universal, mas a fé é particular, dependente 100% da graça. Uma vez que não há nada num ser caído, totalmente perverso e morto espiritualmente, que o credencie a crer. Ele precisa ser vivificado por Deus. A vida precede as reações do ser vivo. Se não houver vida em qualquer célula, não há reação.
E a criança precisa ser gerada antes dela reagir com os instintos do ser humano. A vida espiritual antecede as respostas espirituais. Nós precisamos ganhar esta vida para podermos reagir espiritualmente. Primeiro, a palavra gera vida espiritual para que o gerado, o regenerado de novo, reaja espiritualmente. Isto é óbvio, é lógico, mas o problema é que nós criamos uma série de impedimentos por causa da nossa capacidade de compreensão. Se um ser criado tiver fé em si mesmo, então esta fé servirá de moeda de troca para a salvação do pecador, e neste caso a graça deixará de ser graça, porque a fé que é do homem e que é uma fé, vamos dizer assim, conspurcada ou suja, uma fé poluída pelo pecado, vai ser moeda de troca. Então o ser humano não faz nada para a sua salvação? Você pode me perguntar. Sim, a nova criatura reage espiritualmente conforme a ação da graça em sua vida. Ela crê, ela se arrepende, porque foi vivificada pela graça. Eu tenho um cadáver aqui, eu converso com esse cadáver, não tem efeito nenhum. É só uma conversa, mas se for inoculado vida nele, ele vai ter condições de conversar comigo. Um morto espiritual só tem condições espirituais se ele for regenerado espiritualmente. Nós temos visto que nós somos regenerados através da palavra de Deus, que nos vivifica, que gera vida dentro de nós. Sem isto é impossível. Por isso que a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos a Jesus, de alguma forma o Espírito Santo vai convencer-nos do pecado e vai implantar em nós a vida, a palavra que gera vida. Se você esperar um instantinho, nós já voltamos para comentar um pouco mais. Nós temos visto que é a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 25, o salmista diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Sem esta vivificação, nós não temos condições de poder produzir a fé, porque a Bíblia nos diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é um ato propriamente do ser humano. Você tem umas crendices e umas formas
de crença baseada na razão, no entendimento, mas a fé bíblica é baseada na palavra de Deus. É bom que a gente diga assim, que o sol está para a minha visibilidade, assim como a palavra de Deus está para a minha fé. Sem o sol, sem a luz do sol, eu não tenho visibilidade. Ou mesmo a luz elétrica, sem luz eu não tenho visibilidade. E sem a palavra de Deus eu não tenho fé. Porque a fé, ela procede da operação da palavra de Deus. Também o arrependimento é consequência da bondade de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. Então, não se trata de algo que eu produza por mim mesmo. Tudo isso depende da ação da graça. E uma graça plena, uma graça 100%. Antes de qualquer reação de nossa parte, embora esta reação seja imprescindível, é preciso que haja uma ação divina nas nossas vidas. Sem isto, nós ficamos imobilizados. A vida pela graça é que produz em nós tanto o querer como o realizar. Eu não desejava, mas agora quero, porque quero o busco. Sabe-se que a vida cristã não sou eu quem vive, mas é Cristo quem a vive em mim. Logo, Cristo é a vida vivida através de mim. É uma obra graciosa. Muitas pessoas estão na igreja, mas elas não estão em Cristo. São pessoas que estão ali bem envolvidas com o sistema, mas elas não têm descanso. É pela graça que a coisa acontece. Isso tudo é graça sobre graça e é tudo dele, por meio dele e para ele. É uma ação divina sobre os nossos corações. Deus troca o nosso coração. Diz-nos o profeta: eu tirarei o coração de vocês. Eu tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. Eu crucificarei o Adão e lhes darei Cristo e farei que vivam. É uma operação divina. O viver é consequência da vida. Ele vai nos dar esta realidade. Cristo não pode ser formado em nós, a menos que ele tenha primeiro eliminado esse ego repugnante que resiste conformar-se a Cristo. Nós precisamos ser cambiados, trocados, mudados. Esta obra é uma obra divina. O nosso eu é crucificado na cruz para que nós ganhemos a vida na ressurreição. Tanto a necessidade e a resposta devem vir pela revelação, pela iluminação do Espírito Santo. Ele deve crescer e nós diminuirmos. Cristo crescendo em mim e eu saindo. João Batista diz: convém que ele cresça. Eu gosto de uma versão de uma irmãzinha lá do interior do Nordeste, e que eu desapareça, porque é isto que faz a fé cristã se tornar um descanso. Nós somos reduzidos a nada, a fim de que ele se torne tudo.
a nossa própria vida. É 100% pela graça. Eu não quero sair, mas o Espírito me convence e eu sou transformado. O Senhor Jesus Cristo é revelado a nós na salvação, mas Ele deve ser revelado em nós. Não basta ser um conhecimento sobre, mas um conhecimento de. Tem muita gente que sabe muito sobre Deus, mas ele precisa conhecer o Deus da Bíblia. A vida eterna, diz Jesus na oração sacerdotal, é que te conheçam. Não é que conheçam sobre Deus, mas é conhecimento de relacionamento. Paulo escreve que somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso está escrito em 2 Coríntios 4:11. É aqui que nós ganhamos a vida de Jesus. Isto precisa acontecer pela iluminação por parte do Espírito Santo. Eu sou iluminado por Ele e ganho a dimensão espiritual, que vai me dar condições de depender inteiramente do Senhor. Podemos entender o processo intelectualmente. Tem muita gente que sabe intelectualmente, mas a vida de Cristo realiza-se dentro de nós, na medida em que Ele é revelado pelo Espírito Santo. Eu tive uma parte da minha vida que estudei num seminário e conhecia um tanto de teologia, um pouco, e tinha um conhecimento intelectual, aquilo fazia sentido, mas me faltava a revelação, o conhecimento experimental. A gente conhece sobre Deus, mas não tem conhecimento relacional de Deus. Paulo testemunhou que aquele que me chamou pela graça aprouve revelar seu Filho em mim. Isso em Gálatas 1, 15 e 16, revelar seu Filho em mim. Não é uma revelação para mim, mas é uma revelação em mim. É um conhecimento experimental. Quando nos submetemos a Deus, Ele demonstra o seu poder de modo tal que nós passamos a consumi-lo ou a usá-lo para satisfazer o nosso próprio desejo. Nós vamos conhecendo, nos submetendo a Ele, nós temos o conhecimento dele mesmo. Quando tentamos fazê-lo, Ele tira o seu poder até que sejamos novamente na cruz e Ele possa manifestar-se para a sua própria glória. É conhecer a Cristo, é ganhar a Cristo. Ganhamos a salvação pela graça por meio da fé. A identificação realiza-se exatamente desse modo, quando nós conhecemos a Cristo. A nossa salvação é graça no começo, é graça no meio, é graça no fim e em todos os sentidos. E tudo é implicação da sua revelação a nós. Nós queremos deixar com você esta realidade, que Deus conceda a você a graça de conhecer a Jesus Cristo e saber que o seu velho homem foi crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida. Até o nosso próximo programa, olha, de coração para coração.